A gente está falando sobre o que comemorarmos no dia 31 de outubro, Halloween ou Reforma Protestante. Né? Muitos nem sabiam que 31 de outubro a gente comemorava a Reforma Protestante, mas o Halloween é muito gritante, né? As vendas, o comércio, tudo está muito voltado para isso. Na verdade, a gente tem até um texto, né, de Coríntios, não sei se você ia ler ou não, mas a gente chegou a conversar sobre ele, aquela ideia, né, de que tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, né? Mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Eu acho que acontece muito, e eu já falei isso em aula, em outros temas a gente conversando, a informação, ela é poder, né? O conhecimento, ele é poder. Quem detém um conhecimento, detém um poder. Muitas coisas, Cláudia, a gente não prova e não desfruta porque não tinha um conhecimento, inclusive de direitos, né? Os irmãos que estão nos assistindo sabem que às vezes você está pagando por algo e alguém vem assim e fala assim, não, mas você não precisa pagar por isso, isso é um direito assegurado e tal, e toda essa questão. E da mesma sorte, a gente participa de coisas ou deixa de participar porque não tem um conhecimento. E aí, abrindo o nosso leque aqui, claro, num contexto teológico, tem muita coisa que nós, como cristãos, nunca desfrutamos porque a gente ouviu do outro que falou do outro, que falou do outro. Não, isso é pecado. E nunca foi procurar saber a fundo, né? Isso é pecado. Cara, mas, nossa, sério? Isso é pecado? Mas e a Bíblia nunca disse que era pecado. Em contrapartida, tem situações que a gente que caiu no nosso natural, né? Que caiu no nosso... não pega nada não. E aí quando você busca o conhecimento, por trás disso está cheio de simbolismo, cheio de circunstâncias que às vezes não convém e você não entende o porquê que isso não vai ser legal e não vai ser bom. Então eu acho que entrar nessas questões tanto da reforma como do Halloween, claro, a gente não está fechando a data do dia 31 nesses dois eventos, né? Teve irmão que faz aniversário no dia 31. Fala, eu comemoro meu aniversário. O outro, poxa, eu casei no dia 31, né? Eu falo assim, cara, porque a gente tem uma cultura na nossa nação hoje que é conhecida como Dia das Bruxas, né? Exato, E, amados, é interessante o que o Anderson citou, justamente nesse versículo também queria me apegar. Tudo me é lícito, né? Que está em Coríntios 6:12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Queria me apegar a essa palavra convém, né? Falar da conveniência, porque tudo me é lícito. Eu posso fazer de todas as coisas, mas será que tudo me convém? A palavra diz que nem tudo me convém. Então a gente faz o quê? Para saber o que convém e o que não convém, a gente faz uma análise, que é justamente isso que o Ana está dizendo. Não é pelas falácias, porque muitas vezes a gente ouve pessoas falou, foi fulano que falou que ouviu de ciclano e ninguém sabe de fato o que é real e o que é só uma falácia, né? Que veio de alguém, uma especulação. E é por isso que a gente vai falar hoje dessa festa do Halloween, que Hallow é um termo antigo para santo e Eve, né? Que é, para completar o termo, é véspera. Então era véspera do dia santo. Isso já no contexto americano. Mas essa festa, ela não é americana. Ela já vem, se você for falar assim da história dessa festa, ela já vem de uma cultura europeia, que era dos celtas, onde eles, né, no século XVIII, o que eles faziam? Esse dia 31 de outubro, né, que era o dia 31 de outubro, que era comemorado aí, Samhain, eu não sei falar direito, mas depois vocês podem procurar. Samhain. Era justamente o final do verão. Mas o que era precisamente? O término do outono para o início do inverno. Então, que era uma época mais escura também, então, mais eles fria, diziam? Né? Era a época da morte. Por que morte? Porque as folhas das árvores já tinham caído, os dias, a parte onde tinha o sol era mais curto, então já tinha esse negócio do dia morto e era o início das colheitas, onde terminava os plantios e tudo, e já começava o inverno. Então eles começavam a recolher, já fazer as colheitas, finalizava ali as colheitas, já começava esse dia um pouquinho parecendo mais sombrio. E aí eles comemoravam, eles diziam que nessa época, 31 de outubro, esse dia que era um dia como se fosse de morte, eles diziam que era onde todas as pessoas que tinham morrido naquele período de um ano, do ano anterior até aquele ano, era onde eles teriam a possibilidade de se libertar e entrar nas casas e tomar os espíritos das pessoas e fazer uma grande bagunça. E também
Já outras, né, a gente tem vários contextos, né, dizendo. E outros diziam que é porque eles não queriam que esses espíritos viessem tomar suas colheitas, não viessem fazer bagunça, que tinha uma crença de que eles vinham para pegar aquilo que eles tinham colhido, porque era época de inverno, então eles tinham guardado comida para estocar, né? De estocar. Então eles diziam o seguinte, eles falavam, então vamos fazer uma festa em homenagem ao Rei dos Mortos. E aí eles faziam um banquete, faziam mesas assim lindas, eles colocavam inclusive essas abóboras com... Na verdade não era... Alguns dizem que já eram abóboras, outros dizem que era nabos, enfim. É que o abóbora é mais na cultura americana. Né? Então assim, só foi modificando algumas coisas. E aí o que acontecia nessa festa? Eles faziam grandes mesas que diziam que era justamente para esses mortos cearem ali e não bagunçar nada da colheita. Era uma espécie de uma oferenda, e né? Era, na verdade, amados. Então você vê que vai se tornando um ritualismo maligno, porque ali é um culto para os mortos, era para o Rei dos Mortos, para todos os mortos, eles faziam o culto, era uma oferenda. Ninguém tocava nas coisas dessa mesa, né? E aos poucos, isso aí porque logo na sequência, a própria Igreja Católica, quando ela viu, né, isso mais para frente, quando a Igreja Católica viu a repercussão, né, que teve essa festa dos celtas, então eles pegaram, porque já tinha o dia de Todos os Santos, né? Então eles pegaram e falaram, vamos fazer o seguinte, vamos transportar, fazer essa festa ser no dia de Todos os Santos, né, ser um dia antes, o dia de Todos os Santos, para trazer um vínculo para a Igreja. E hoje, até hoje, nos Estados Unidos, em alguns lugares, é 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, que é o dia de finados. É toda uma junção desse... E na verdade, Cláudio, os irmãos estão nos assistindo, até me permita falar, quem estudou a história da igreja, né, se não estudou, né, entra em contato conosco que você vai ter a oportunidade de fazer. Quando você tem essa transição, né, que a gente fala que a igreja ela se torna a igreja romana, né, quando ela tem esse contexto da igreja romana, e mais conhecido como a igreja da Idade Média, a proposta da igreja da Idade Média, quando o cristianismo se torna a religião oficial do império, o que você tem? Você tem a ideia de cristianização. Então, Cláudio, quando você começa a cristianizar o povo, e isso é muito comum, e isso vai ser um dos fatores, viu, Cláudio, fundamentais para a reforma, que a igreja começa a fazer? Para atender a todos, para agregar todos, ela pega as festas que são consideradas festas pagãs, e você dá uma nova roupagem, você faz uma releitura dessa festa, e aí você introduz, né, práticas de adorações e ritos considerados cristãos, mas essas festas, na verdade, elas têm uma raiz pagã. Então, dentro de tudo isso que você já explicou, a ideia não era nem, né, gostosuras e travessuras. Eles iam, né, fantasiados, e não eram de monstros. Eles pediam, né? Eles iam nas casas, essas crianças, até de anjos, que era justamente para fazer o oposto. Eles iam fantasiados e iam nas casas pedindo as prendas para fazer essa oferenda, essa mesa, que era para justamente... E faziam orações pelos mortos. Exato. Né? Então, assim, a gente já vê que tem todo... as coisas parecem que só vai crescendo. Começa de um dia de colheita, que eles começam já colocando isso, mas vai acabar com a nossa colheita. E as crianças que iam nas casas, elas iam cantando, iam recitando poemas, trazendo alguma coisa, mas tudo em culto do Dia dos Mortos. Né? Como o Anderson disse, para cristianizar, a Igreja Católica transportou... Que era uma prática comum, né, da Igreja Católica da Idade Média, principalmente, o culto aos mortos. Isso, né? já tinha... As indulgências pelos mortos, então tudo isso já era comum. Então até essas fogueiras, que é também tradição, era justamente para queimar o joio. Depois eles começaram a dizer que tinha a ver com as almas cristãs no purgatório, e começou várias coisas. Só que aí nisso começou a se colocar a bruxaria. No dia de Halloween também eles aproveitavam, se colocou uma característica que era dia de prever o futuro. Por exemplo, eu quero saber com quem eu vou me casar. Era o dia de você fazer isso. Aí tinha o dia de prever o futuro. Então você vê que muitas coisas foram se agregando, e todas elas negativas, totalmente contrárias à palavra do Senhor. É porque, na verdade, irmãos, se agrega os elementos místicos. Então, é um dia onde, por exemplo, as religiões que estão ligadas ao misticismo, à bruxaria, que tem muito na sua base a origem celta, né, dos misticismos celta, então eles entendem que nesse contexto, nesse dia, nessa data,
é um dia que abre portais, né? Portais são abertos, onde você consegue ter acesso a esses espíritos. E aí, por isso que a Cláudia disse, você vai tendo muita variação, tá? Então você vai tendo variações. Então a ideia de você até deixar a casa, né, assustadoras, Isso. é para que os espíritos Não que estavam entrassem, desencarnados, né, Cláudia? Exato. Eles não voltassem para dentro da casa. Então, As tochas acesas, essas caricaturas na abóbora, que poderia ser um outro vegetal também, tudo isso era para espantar. E aí depois começou essa tradição, em vez de se vestirem de anjos, já começou com uma coisa mais negativa. Então tudo isso eles diziam que era para espantar esses maus espíritos. E isso, assim, a princípio, tudo fora da América, né? Isso tudo fora da América. Mas por volta de 1845, o que aconteceu? Houve uma grande fome na Irlanda. Então, pessoas saíram da Irlanda e foram para a América. E junto com isso carregaram o quê? A tradição. sim, que é comum, né? Que normalmente acontece isso mesmo. E foi onde começou. Só que assim, quando você leva para um outro país, normalmente você pega aquela tradição local, e você... né? Exatamente. A tradição local. Algumas coisas são... E foi justamente essas mudanças que foram acontecendo. Que era... E entra Hollywood, né, Cláudio? Né? Não te cortando, dando um passo na história. Aí, irmão, tudo que entra Hollywood na parada, a coisa vai tomando, né, Cláudio? Uma força. E assim. outra, que nem hoje nos Estados Unidos, a gente vê que eles colocam muito o milho. Mas por quê? Porque era uma tradição deles, era o que eles tinham muito. Então falava da colheita. Qual que é a colheita americana? O milho. Então já se colocava também essa figura. Então tudo você vai trazendo, né? E o Brasil acaba trazendo, que nem o Halloween, é Dia das Bruxas. Já né? é um outro Então, contexto mais, né, mais nacional, né? Exatamente. E aí, figurando, né, para aquilo que a gente, né, trazendo, na verdade, para aquilo que a gente falou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Só pelo nome, no nosso parecer, falando da palavra, né, de conveniência, o que convém e o que não convém. Para a gente saber o que convém ou não convém, como a gente falou, a gente faz uma reflexão. Só pelo nome, o que é comemorado? Dia das Bruxas. Será que como cristãos, só por esse nome, caberia nós estarmos comemorando esse mesmo dia? Né? Será que como cristãos, porque não seria contrário a tudo aquilo que a gente prega? Cláudio, antes de eu responder, eu queria mandar